perder. Bom dia, meus queridos alunos. Vamos começar a aula de hoje, né? 16 de abril, 15 para as 9 da manhã. Estamos aqui no nosso modo ao vivo, online, da nossa querida IMED, nossa querida faculdade, nesses períodos difíceis de enfrentamento do Covid, as aulas online. Aguardamos ansiosos o retorno para a gente retomar para a clínica, não é? Mas vamos continuando com os conteúdos teóricos aqui. E a aula de hoje vai ser justamente essa inter-relação da nossa disciplina, da periodontia, nossa amada periodontia, com as outras disciplinas, com as outras especialidades da odontologia, né? Especialmente hoje a gente vai falar da inter-relação com a odontologia restauradora e depois da inter-relação com a ortodontia, tá certo? Como eu sempre falo para vocês, né? Isso pode ser uma defesa exagerada, talvez, da periodontia, mas na verdade não é, né? Sem periodontia não é possível uma odontologia de qualidade, né? Esse título, esse aqui foi o tema do congresso da SOBRAP, né? Sociedade Brasileira de Periodontia, quando teve em 2009 aqui em Gramado. Em breve vai estar aqui no Rio Grande do Sul também o congresso da SOBRAP, novamente. Mas esse foi o lema, né? Sem periodontia não é possível, né? A periodontia ela está como base de todo um tratamento odontológico, permitindo que os outros tratamentos odontológicos, tratamento ortodôntico, tratamentos restauradores, por exemplo, que a gente vai falar hoje, que esses tratamentos tenham sucesso, né? Então essa inter-relação é muito forte da peri com as outras especialidades. E eu vou passar basicamente hoje aqui na nossa aula esses 5 tópicos principais, as 5 principais contribuições da periodontia para a odontologia restauradora, né? E uma das principais contribuições é justamente essa obtenção da saúde gengival prévia a tratamentos definitivos, né? Claro que um tratamento restaurador provisório, uma coroa provisória, uma restauração provisória, ela não necessariamente precisa ter uma saúde gengival prévia. Mas sim, necessariamente o tratamento definitivo, seja uma restauração direta ou uma restauração indireta, uma onlay, ou mesmo próteses fixas unitárias, próteses fixas de mais elementos, até mesmo tratamentos com reabilitação com implantes, né? Eles necessitam que a gente atinja uma saúde gengival prévia a esses tratamentos, né? Bem como a manutenção dessa saúde gengival ao longo do tempo. Esses tratamentos restauradores, eles vão ter uma longevidade em presença de saúde gengival, né? Porque senão eles vão ter, sim, uma taxa maior de complicações ao longo do tempo, se não houver uma manutenção da saúde gengival e da saúde bucal como um todo, né? E aí entra a contribuição dentro dessa atividade do periodontista na manutenção periódica preventiva. Nossa especialidade se dedica muito a isso, não é? E não vou falar muito dos aspectos de manutenção hoje, a gente vai ter uma aula em breve sobre isso, mas sim, uma questão principal é a gente obter essa saúde gengival. E claro que também o fato desses dentes estarem comprometidos, o periodonto de dentes de pacientes que vão ser submetidos a um planejamento reabilitador, que tem perdas dentárias, por exemplo, na presença, nessa cavidade bucal desses pacientes, na presença de dentes periodontalmente comprometidos, ou seja, dentes com periodonto reduzido, dentes que já perderam inserção, já perderam osso, né? A grosso modo, esse planejamento reabilitador que o protesista, que o reabilitador, que o restaurador vai precisar fazer, ele vai ser impactado pela pele, né? E evidente que até mesmo para saber se um dente como esse que vocês estão vendo aqui, né? Com essa perda óssea importante, né, nessa região distal do dente, né? Um dente, inclusive, já nesse caso aqui, um dente que já era pilar de um tratamento restaurador, né? Se a gente for definir pela troca desse tratamento restaurador, a gente tem que ter uma condição de saúde, uma condição de confiança nesse elemento que vai ser pilar de uma ponte fixa aqui, por exemplo, né? E aí, claro que a gente devolvendo uma saúde gengival, devolvendo até mesmo uma situação de um restabelecimento, de um preenchimento ósseo
dessa região, a gente vai ter muito mais segurança em um periodontista afirmar para o colega restaurador que sim, né, que esse dente é um dente confiável para essa reabilitação. E assim como nesse caso, né, a gente tem esse caso aqui, um acompanhamento de mais de 10 anos, uma situação inicial e uma situação como está hoje, né? Até que ponto vai ser necessário incluir a extração desse dente no planejamento e daqui a pouco o paciente ter que colocar um implante, isso tudo vai interferir, todo esse diagnóstico e esse aval do periodontista vai impactar no planejamento reabilitador. Então, é fundamental essa integração entre essas duas disciplinas, né? Quando a gente tem uma clínica multidisciplinar, interdisciplinar, enfim, né, com outros colegas, né, que vão estar atendendo e vão estar participando do atendimento, do tratamento odontológico desse paciente, a gente tem que ter sim um contato muito próximo entre as especialidades. Assim como nesse outro caso que vocês já conheceram, mas também mostrando, né, até que ponto, né, a gente precisa ter uma situação de saúde, de uma resposta ao tratamento para poder decidir até mesmo por outros tratamentos nesses dentes, né, extração ou mesmo daqui a pouco uma própria ortodontia que a gente vai falar a seguir, né, a gente tem que obter essa saúde gengival, tem que ter esse aval periodontal. E uma outra interface muito importante, que ocorre muito com a odontologia restauradora, é justamente os aumentos de coroa clínica, né? Aquelas situações onde, por alguma fratura ou por alguma cavidade de cárie, né, houve uma invasão desse espaço biológico, nós da periodontia vamos atuar restabelecendo esse espaço biológico para que possa ser feito um procedimento restaurador definitivo depois. E aí vale aqui a gente lembrar do espaço biológico. Deixa eu até aproveitar aqui e utilizar uma ferramenta aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos imaginar aqui, gente. Peraí que eu fiz errado. Deixa eu entrar no apagador aqui. Vamos imaginar aqui que nós tivemos uma cavidade. Deixa eu até mudar aqui a cor. Ó. Vamos imaginar que a gente teve... Puxa, aqui... Deixa eu ver o que houve aqui. Ó. Ok, clear my drive. Por que não? Ah, já sei. Ué, não está passando de volta para o... Deixa eu fechar aqui e já entrar de novo. Espera aí. Desculpem a dificuldade aqui no... que está na borracha, né? Deixa eu voltar aqui para conseguir. Acho que agora vai voltar. Beleza, já está no escrito de novo. Joia. Então, vamos imaginar que a gente tem uma cárie aqui, gente. Quem está comigo aí, a Brandina está bem ligada aí, ou quem quiser me ajudar pode falar no microfone. Vocês acham, olhando essa imagem, tá? Vocês acham que essa cárie, ela está invadindo o espaço biológico ou não? Quem me ajuda? Alguém? A Terra chamando, alguém me ajuda aí? Pode ser pelo chat aí, quem não quiser falar. Sim. Joia, né? Ótimo. Está invadindo. Por quê? Alan, por que está invadindo? Por que tu acha que está invadindo? Porque ele já entrou no epitélio juncional. Justamente, já atingiu, já invadiu esse espaço biológico. A gente olhando aqui na imagem, né? A partir daqui, segundo essa imagem, começa o epitélio juncional. E são essas duas estruturas, epitélio juncional e inserção conjuntiva, que compõem esse espaço biológico que não pode ser violado, porque senão a gente vai poder ter uma inflamação crônica nessa região justamente pela presença de uma irritação, né? Por estar invadindo esse espaço. Então, para fazer uma restauração dessa cárie, não adianta... primeiro que o próprio acesso a essa cavidade de cárie tão profunda é muito difícil pro dentista que vai restaurar, tá certo? E por mais que ele utilize aqui diferentes maneiras, a gente pode algumas vezes lançar mão de uma restauração transcirúrgica, que faça uma pequena
sindesmotomia e coloque um grampo lá mais para baixo, a gente vai poder trabalhar mais à frente isso, a gente vai poder, inclusive, utilizar fios retratores que a gente vai conseguir acessar. Mas a persistência de um material restaurador nessa zona que não deve ser violada, ela vai poder sim se transformar numa inflamação crônica nessa região por ter um material estranho, um corpo estranho aqui nessa região. Então não vai poder ter uma cicatrização adequada dessas estruturas da inserção conjuntiva e do epitélio juncional. Então a gente vai ter que, com o nosso aumento de coroa clínica, refazer essas distâncias. A gente vai ter que ter entre aqui a crista óssea até o nosso, pelo menos até da crista óssea até a nossa região supragengival, que são 3 milímetros, que a gente faz a grosso modo, de acordo com esse estudo que trouxe medidas que foram feitas através de cadáveres, estudo do Gargiulo, a gente tem esse guia. Então a gente vai ter que restabelecer uma distância de 3 milímetros entre a crista óssea e a porção mais saudável do dente. Então a gente vai ter que, necessariamente no aumento de coroa clínica, não remover apenas a gengiva que está cobrindo essa cárie e também readequando, removendo esse tecido ósseo para readequar essas medidas. Então, a gente, quando faz lá o procedimento cirúrgico, não vamos entrar muito na questão de técnica cirúrgica, mas a gente vai ter que sim fazer uma osteotomia, uma remoção desse tecido ósseo para que tenha espaço depois na cicatrização, para que todas essas estruturas do sulco, do epitélio juncional e da inserção conjuntiva se restabeleçam, trazendo uma margem supragengival para essa cavidade de cárie, para poder ser restaurado. Certo? Ficou claro isso? Que eu fiz questão de revisar, porque essa questão do espaço biológico também deu bastante dúvida, né, no semestre passado. Se alguém quiser fazer alguma... Oi? Eu entendi ali, só que não vai ficar recessão gengival quando tu tira a gengiva e tira um pedaço do osso também? Quando ele cicatriza. Boa pergunta. Sim, o aumento de coroa clínica é uma cirurgia ressectiva, que a gente chama. A gente vai ter uma perda tecidual e vai poder ter, sim, uma recessão gengival. Sim, a gente vai criar, né? Em algumas situações, a gente pode lançar mão, a gente vai trabalhar na aula de hoje, de uma tração ortodôntica. Quando essas cavidades de cárie são muito profundas, que daqui a pouco essa própria perda tecidual vai gerar comprometimento, inclusive estético, né? Principalmente estético, a gente vai poder fazer uma tração ortodôntica para expor essa estrutura dental sadia, que é o que a gente faz com o nosso aumento de coroa clínica. Coroa clínica é aquela porção do dente visível. Basicamente isso, que a gente fala, aumento de coroa clínica. A gente vai aumentar a porção do dente que é visível. Coroa clínica é a porção do dente que é visível, ou seja, a porção do dente que é supragengival. E a coroa clínica não necessariamente vai ser só esmalte. Muitas vezes a gente vai ter uma coroa clínica que já vai ter raiz, né? Não vai ser só a coroa histológica, a coroa anatômica, né? A gente, na coroa clínica, nesse conceito de coroa clínica, envolve essa coroa que está aparecendo. E essa coroa que está aparecendo não é só a coroa anatômica, ela vai ter, muitas vezes, a raiz exposta também. Então, quando a gente aumenta a coroa clínica, a gente aumenta a porção visível do dente. Pode ser feito isso através de técnicas cirúrgicas, como eu estava comentando aqui, mas também através da tração ortodôntica, que depois vai ficar um pouquinho mais claro isso. Bom. Mas é sim, é uma cirurgia ressectiva que acaba, assim, trazendo alguma sequela, né? Ainda maior. A gente nunca quer, imagina, a gente cuida do nosso periodonto, dos nossos pacientes, para não ter perda tecidual, né? Para não ter perda óssea, não ter perda de inserção, e numa cirurgia, numa situação dessa, a gente acaba, né, trazendo esses problemas, né? Trazendo uma sequela. Por isso, todo esse componente preventivo que é fundamental na nossa odontologia. Evitar que venham os problemas, porque uma vez que os problemas aparecem, a gente acaba tendo que lidar com eles de maneiras que vão causar, muitas vezes, sequelas, né? Imagina, uma pessoa tem em última análise, vai ter um problema no dente, vai ter que ser extraído o dente. Imagina uma perda, né? Uma perda grande, né? De estrutura, né? E tudo, se a gente conseguir prevenir isso, a gente vai estar agindo dentro do ideal. E é o que está se fazendo hoje com a Covid, né? Prevenindo que as pessoas, ao menos que muitas pessoas não se contaminem ao mesmo tempo, para poder ter condições de ter um tratamento adequado. Esse contexto preventivo, ele permeia não só a odontologia, mas todo o cuidado em saúde. Né? Muito bem, vamos seguindo aqui então. Deixa eu voltar. Então, como eu estava falando, né, esse espaço biológico, esse espaço em que morfologicamente se acomodam o epitélio juncional e a seção conjuntiva,
E toda restauração que vai invadir esse espaço pode perpetuar áreas de inflamação, né? Como eu falei, então, a coroa clínica, né? Essa porção visível do dente. E esse aumento de coroa clínica vai ser através de técnicas cirúrgicas ou através da tração ortodôntica. A gente vai ter diferentes técnicas cirúrgicas, que a gente vai poder lançar mão, apenas gengivectomias, apenas cunhas distais, que estão apenas mexendo, trabalhando em tecido mole, mas também retalhos modificados, principalmente retalho modificado de Wiedemann, né, que vão necessitar, casos que vão necessitar de osteotomia. Tá? Só para vocês saberem quais as técnicas cirúrgicas para o aumento de coroa clínica. É importante vocês saberem, né, questãozinha de prova, sempre é importante essa parte ter bem fixo esse conteúdo. E aí, no caso, aquele que eu estava falando, no caso aqui, imagina, uma cárie tão grande, né, nesse elemento dental que já gerou lá, inclusive a perda de toda a coroa, né? Já está praticamente um resto radicular. A gente julgou adequado, né, com todas as avaliações, manter esse elemento. E aí fizemos esse procedimento ressectivo, né? E claro que sim, né? Nesse caso, teve sim uma perda tecidual, né? Mas que depois a gente restabelecer essas margens supragengivais dessa estrutura dentária sadia, foi possível seguir, foi lá para a prótese, lá para fazer, disciplina de prótese para fazer a prótese fixa. Aqui no caso, esse paciente precisava tinha outras necessidades também, né? E no caso da tração ortodôntica é mais ou menos isso, gente. Pensando naquele caso, né? Imagina nessa fratura que teve desse elemento aqui que vocês estão enxergando, né? Se a gente daqui a pouco fazer um procedimento ressectivo, olha esse pré-molar, né? Primeiro pré-molar, o paciente, a princípio, com os dentes lá todos bonitinhos, margem gengival sem retração, sorriso bonito. Daqui a pouco ele vai ficar com uma zona bem grande, vai perder aquela harmonia estética do sorriso, porque vai ter uma área com uma coroa clínica muito mais longa aqui. E a gente pode sim lançar mão dessa tração ortodôntica, com ou sem fibrotomia. A gente na periodontia vai poder realizar essa fibrotomia, depois eu vou explicar para vocês o que é isso. E a gente vai, dentro de uma situação como essa, objetivar uma tração, claro, sempre em uma inter-relação com a orto, tá, gente? Já entrando um pouquinho no que a gente vai falar depois na inter-relação com a ortodontia, já entra essa tração ortodôntica também, né? A gente vai procurar tracionar através de uma força, a gente chama de um tracionamento rápido, né? Com forças bem de grande intensidade para essa raiz vir para fora, a grosso modo, bem rapidamente. Quando a gente consegue fazer uma força rápida, essa raiz vem para fora sem com que a própria gengiva e o próprio tecido ósseo acompanhem esse movimento, né? Em algumas situações, apesar desse esforço de tracionar rapidamente, acaba vindo a gengiva, né? Acaba tendo um aumento de volume gengival nessa região, e acaba tendo que ser feita uma cirurgia igual, né? Mas depois de ter tracionado, tá certo? Mas então, basicamente é isso, rapidamente, com forças bem fortes, com perdão da redundância, a gente puxa essa raiz. Ao longo desse movimento vai sendo feitas essas fibrotomias, que nada mais são do que a gente inserir uma lâmina de bisturi nessa região para justamente romper essas fibras que estão supra crista óssea, objetivando que não venha todo esse tecido, não venha gengiva, não venha osso junto com esse movimento, tá? Para isso que se faz essa chamada fibrotomia. Como eu disse para vocês, em algumas situações igual vem muito tecido ósseo, né? E a gente acaba avaliando e tendo que fazer uma cirurgia ressectiva igual, mas que mesmo que a gente faça a cirurgia ressectiva, não vai criar aquele defeito gengival aqui, né? Aquela coroa clínica longa, né? Que vai trazer um problema estético, tá certo? E aí depois esse dente vai poder ser restaurado, enfim, né? Esse é um outro caso que também foi feito, né? Importante, né, gente? Quando a gente vai fazer uma tração, quando a gente vai tracionar, percebam que essa raiz ela sai do nosso alvéolo, né? E claro que vai ter uma porção menor de raiz com inserção óssea. Então a gente tem que ter cuidado, tem que planejar o quanto que a gente vai ter que tracionar, porque daqui a pouco vai ficar uma estrutura tão pequena, daqui a pouco vai ficar lá só menos de 1/3 lá daquela raiz inserida no osso, que vai ser contraindicada essa tração. Daqui a pouco, se tem uma fratura, uma cavidade tão profunda que precisa tracionar tanto, que vai ficar tão pouca
estrutura radicular inserida no osso, daqui a pouco a gente vai ver que o melhor é mesmo fazer a extração desse alimento e a colocação do implante, né? Então, tudo isso vai envolver no planejamento, a gente vai ter que pensar sobre tudo isso. Mas nesse caso, vocês viram que apesar de ter tracionado, ficou uma boa estrutura, um bom comprimento de raiz ainda inserido, e depois aqui foi feita essa coroa, no caso, né? Então, esse tracionamento rápido, como eu estava falando, ele é realizado para expor essa estrutura dental sadia para fins restauradores, né? A gente tem que avaliar essa proporção coroa-raiz, o que vai ficar de altura, né? É importante, né? Avaliar essa proporção de o que vai ficar de coroa, né? Como a gente estava vendo aqui, né? O que vai ficar de coroa, essa altura da coroa, e o que vai ficar de altura de raiz, comprimento de raiz, na verdade, né? Comprimento de coroa clínica, o comprimento de raiz propriamente dita, né? Raiz, tecido radicular, quanto vai ficar de tecido dentário, enfim, de estrutura dentária inserida no osso, né? A gente vai fazer essa proporção de coroa raiz, tem que ficar no mínimo 1 para 1, né? Não pode ter uma proporção, uma coroa clínica muito mais, um comprimento muito maior do que a raiz, né? Propriamente dita, a raiz, né? O conceito de coroa clínica com a raiz, no caso, que a gente vai obter aquela porção de raiz inserida no tecido ósseo, né? Então, existem características especiais para fazer isso, que a ortodontia trabalha, né, com ancoragem, forças, enfim, diferentes aparelhos. A ideia de fazer, então, um tracionamento rápido é ter um menor acompanhamento do osso e gengiva a esse movimento, que pode ser realizada aquela fibrotomia concomitante. Fibrotomia, como eu falei para vocês, é uma ressecção com uma lâmina de bisturi, realizada de 7 em 7 dias ou de 14 em 15 dias, sempre fazendo uma raspagem da raiz nesse momento, tá? E justamente é uma técnica para procurar impedir que a gengiva e o próprio tecido ósseo acompanhem o movimento da raiz, como eu falei. E vai acabar diminuindo também o tempo de tratamento e a necessidade de uma cirurgia posterior, né? Se a gente conseguir um tracionamento rápido e efetivo que não venha junto, né? A grosso modo, não venha junto aquela gengiva, aquele osso, a gente vai ter sim uma diminuição do tempo de tratamento, uma diminuição da necessidade de se fazer essa cirurgia posterior à tração, né? Não entendia muito bem a fibrotomia. A fibrotomia, basicamente, imagina que vocês treinaram lá na manequim já em cirurgia, né? Vocês vão fazer vão inserir aquela, deixa eu ver se eu volto aqui, vão inserir essa lâmina de bisturi perpendicularmente, bem no sulco. Tá vendo como ela não está perpendicular, na verdade, está paralela ao longo eixo do dente, né? Então, vocês imaginem que dentro daquelas estruturas anatômicas, né, a gente vai entrar com a nossa lâmina de bisturi paralela ao longo eixo, vai romper aquela primeira epitélio juncional e vai romper também a fibra conjuntiva e vai chegar na crista óssea. É só até aqui que a gente vai fazer a fibrotomia, a gente não vai fazer uma incisão além da crista óssea, a gente só vai bem próximo né, paralelo ao longo eixo do dente, bem próximo ao tecido radicular, a gente vai entrar com a nossa lâmina de bisturi e vai romper esse epitélio juncional e vai romper as fibras. Com isso, a gente vai diminuir a possibilidade de essa gengiva acompanhar o movimento da tração. Porque quando você está puxando o dente, você acaba puxando também, justamente através daquelas fibras conjuntivas, a gente vai acaba que puxa o ligamento e, por consequência, puxa o tecido ósseo também. E quando você vai fazendo isso nessas fibras que estão acima da crista óssea, você vai fazendo isso e você procura não permitir que essa força seja transmitida lá para o nosso tecido conjuntivo, né, daquele ligamento periodontal e também do próprio tecido ósseo. É basicamente isso que a gente faz com a fibrotomia. Por isso que se faz, né? É só até a crista óssea, não passa da crista óssea, para tentar impedir. Beleza, agora foi, joia, conseguiu com essa explicação entender, né? Mas é basicamente isso que a gente faz. O tracionamento lento, ele também pode ser feito, tá, gente? No caso, tem situações especiais, se faz muito hoje em dia dentro desse planejamento reabilitador,
numa situação, imaginem um dente, um incisivo central superior de um paciente que tenha lá uma situação que já indique a extração desse dente. E que esse dente ele também tem uma perda de gengiva. Daqui a pouco vamos imaginar um trauma que a pessoa tenha perdido o dente, grande parte do dente, e tenha perdido também gengiva e o próprio osso, né? Claro que isso criou um defeito periodontal naquele paciente. Quando você vai extrair esse dente e colocar o implante no mesmo momento, claro que esse defeito vai persistir. Então, em algumas situações, você pode fazer um tracionamento lento, aí sim com uma força mais lenta, querendo que a gengiva e querendo que o tecido ósseo acompanhe esse movimento, justamente para que, quando for feita essa extração, você já tenha conseguido, pelo menos parcialmente, corrigir esse defeito periodontal. Para que o seu implante ele não vai ficar lá colocado numa situação muito acima da linha da gengiva, por exemplo, né? Que vai criar um defeito estético. Então, claro que hoje em dia, a própria reabilitação com implantes, ela visa não só restabelecer a perda do elemento, mas também restabelecer a estética. Então, se você não toma alguns cuidados antes da colocação do implante, você vai acabar tendo um dente ali naquela região, mas com um defeito estético. Então, o tracionamento lento, quando a gente vem, o objetivo é trazer junto com aquela raiz remanescente, né? Nesse caso, uma raiz que já vai ser extraída, né? Mas que a gente podendo tracionar ela antes de fazer efetivamente essa extração, a gente vai poder trazer junto essa gengiva, esse tecido ósseo e diminuir ou até mesmo eliminar aquele defeito periodontal que foi gerado por essa fratura, como eu comentei com vocês, né? E aí sim, um movimento bem lento, né, para que possa ter essa situação. Muito bem, então essa questão é das que mais, né, a questão que a gente estava trabalhando, então o restabelecimento do espaço biológico, esse aumento de coroa clínica, que a gente vai poder participar desse processo, né, é uma das principais, sim, inter-relações entre a pério e a odontologia restauradora. Mas igual temos outras situações, como o aumento de altura e resistência mecânica dos preparos protéticos. Então esse é um caso que eu acho que eu já mostrei para vocês também. Nesse caso, na época, um caso antigo, na época o paciente não fez uma reabilitação com implantes, tá? Ele fez pontes fixas. E aí, no caso, quando você vai fazer uma ponte fixa, você tem que ter uma altura adequada desse preparo. E vejam que nesse premolar aqui, onde eu estou marcando com o cursor, nessa porção mesial desse dente, tem praticamente 1 milímetro de altura, né? Ou seja, nessa situação, se for colocada uma coroa, vai ser nessa região, o preparo vai ser pouco retentivo. Vocês vão trabalhar isso um pouco mais para frente, mas quando for feita aquela coroa nessa região, não vai conseguir ter uma boa altura do preparo para ter uma boa resistência mecânica, né? E até mesmo a gente vê uma pequena altura interoclusal aqui, né? E aí foi feito nesse caso, justamente objetivando, lá onde a gente tinha 1 milímetro, passou para 4, 5, para ter uma estrutura maior de ancoragem no canino também, e depois esse caso, claro, foi para a prótese, para que, claro que a gente acaba gerando muitas vezes aqui um defeito gengival, mas que vai ser recoberto depois com no caso, com uma ponte fixa, né? Então, é uma outra situação para exemplificar vocês. Então, aumentando essa altura interoclusal, né? Aumentando essa área de preparo para ser recoberta. Essa é uma outra situação. E outra é uma situação que a gente aumenta a resistência dos preparos, né? Esse efeito férula chamado é um efeito justamente que, para a gente, quando a gente tem uma situação de uma perda de estrutura coronária muito grande, que a gente ficou só com o resto radicular, se a gente não tiver pelo menos uma altura de 1,5 milímetro, 2 milímetros de estrutura coronária para que possa ser feito a retenção desse nosso trabalho fixo. Claro que nesse caso ainda vai ser feito aqui um pino, né? Seja um pino metálico, um núcleo metálico, ou um núcleo com pinos de fibra, enfim, vai ser reconstruído aqui. Mas a estrutura dentária remanescente, ela tem que ser, idealmente, você não pode começar o seu núcleo lá da região cervical. Você tem que ter uma estrutura dental de pelo menos 2 milímetros para ter uma resistência, né, maior. Então, foram notados menores índices de falha, né, com menor risco de fratura, menor risco, inclusive, de decimentação
dessa coroa que vai ser feita aqui depois, né? Se você tiver uma estrutura dentária aqui adequada, né? Então, essa férula, então, é definida como a quantidade de estrutura dental que existe entre a margem da restauração e a margem da reconstrução coronária, e que é fundamental para evitar esse descolocamento e mesmo fratura, né? Para a gente ter uma estrutura dentária mais resistente aos esforços mastigatórios de oclusão, enfim, que esse paciente vai continuar tendo depois da reabilitação, né? Então, esse é um detalhe. Então, a questão de aumento de altura dos preparos, a criação de uma férula mais adequada, né? Deixa eu ver aqui uma pergunta. A questão em saúde pública, né? Se a gente costuma fazer muitos próteses fixas, pinos, então depende muito da realidade, né? De cada local, né? Tem locais que têm centros de especialidade odontológica que têm condições de fazer mais tratamentos, né? Daqui a pouco pode fazer um tratamento de endodôntico, até mesmo próteses, né? Até mesmo implantes em algumas regiões, mas isso não é a realidade mais comum, tá? Normalmente, tratamentos mais avançados de reabilitação não são feitos dentro do sistema público de saúde, né? E não que se faça a extração direta, mas muitas vezes o paciente do sistema público ele tem que acabar buscando tratamento em outros estabelecimentos, até mesmo faculdades, né? Até mesmo faculdades ou clínicas de especialização, enfim, né? Ou até mesmo tratamentos particulares, né? Não necessariamente todos os casos se faz a extração no serviço público, mas depende muito de cada paciente. Muitos pacientes, numa situação avançada, acabam sim pedindo para fazer a extração porque não vão ter condições de buscar um atendimento, né? E é por isso legal de todo o fator social de a gente, lá na IMED, enfim, à medida que a gente vocês forem cada vez fazendo mais tratamentos, né? Na graduação, também na pós-graduação, que já existem, né? A gente conseguir ajudar os pacientes também do serviço público que não tem essa possibilidade, né? Os pacientes com baixo poder aquisitivo. E o efeito, como eu disse para vocês, esse chamada restauração da interface dentoalveolar, uma técnica que foi proposta só para a gente entender, né? Numa situação como essa aqui, olha como estão próximas essas raízes. Com essa situação aqui, é muito difícil que o paciente consiga, para o próprio procedimento restaurador, para moldagem, para o preparo, para moldagem, você não consegue definir bem. Opa, perdi um pouquinho o cursor. Você não consegue definir bem o término do seu preparo, não consegue definir bem na sua moldagem o término enfim, do seu preparo para que possa ser feita uma restauração adequada. Então, a gente, num procedimento cirúrgico que a gente vai fazer aqui, a gente vai readequar muitas vezes as distâncias, como a gente falou ali, com osteotomia ou não, mas vai poder fazer pequenos desgastes, gente, com broca, para diminuir a largura mesmo das raízes nessa região e poder ter uma interface mais adequada entre esses dois dentes. Não só nessa situação, também quando tem uma fratura. É muito comum ter esse tipo de fratura quando a gente tem restaurações de amálgama extensas, né, MOD. O amálgama tem uma capacidade menor de unir essas duas, essa porção vestibular e essa porção palatina, no caso, né? Tem um índice mais alto, sim, de fraturas nessa região. E dependendo do quão subgengival é essa fratura, vai complicar mais o nosso tratamento. No caso aqui, a fratura ela se estendia quase a nível ósseo. Vocês imaginam que daqui a pouco ou eu teria que lançar a mão de uma tração ortodôntica, né, que igual ia ter que depois ia acabar tendo uma exposição da raiz para o vestibular, daqui a pouco ia ter que envolver esse dente em uma coroa, né, para recobrir aquela porção radicular exposta, né? Nesses casos, a gente pode lançar a mão também com brocas, ou a gente alterar o nosso término. A gente pode fazer com que o nosso término ele não seja aqui. A gente vai diminuir, no caso aqui, a largura da nossa raiz, e aí vai criar uma nova região onde a nossa restauração futura vai se adaptar. Eu não vou ter um degrau mais aqui, porque eu vou ter feito um pequeno desgaste com slices aqui, como vocês estão vendo, paralelos ao longo eixo, ó,
para que a gente mude o término, porque se a gente não mudar, a nossa restauração vai ter que vir até aqui embaixo, e isso não vai ser adequado. Vai invadir o espaço biológico. Então, a gente muda a própria anatomia dessa raiz, né, para que a gente possa aí ter, nessa região onde eu estou com o cursor aqui, ter nessa região aqui o término do nosso preparo, para fazer a nossa restauração, distante lá 2, 3 milímetros desse tecido ósseo, para que a gente não tenha invasão do espaço biológico e também não precise fazer, nesse caso aqui, uma tração. Tá certo? Então, essa que é essa restauração da interface dentoalveolar, essa técnica que foi proposta para, então, modificar essas áreas interproximais, onde existe um espaço muito reduzido, raízes muito próximas, né? Um cepo do ósseo interdental mínimo, enfim, como eu falei para vocês, para a gente ter uma condição melhor de manter essa gengiva saudável depois no futuro, né? Ter um tratamento restaurador mais adequado. E o que se faz também, então, são justamente odontoplastias circunferenciais para diminuição de concavidades, então criando condições ideais para restauração. Como a gente viu também, a gente faz também nesses casos assim de fraturas, dependendo, claro, até nesse caso aqui que vocês veem que é uma fratura muito fininha, né? Ela vem uma fratura muito forte até essa região e depois acaba sendo só praticamente menos de 1 milímetro, quase uma folhinha só, que foi daquele, ó, nesse fragmento que foi removido, ó, tem uma grande área de fratura, uma grande largura dessa porção do dente que fraturou nessa região mais coronária, mas quando chega lá na região mais radicular, ele é bem fininho. Então, a gente consegue, nesse caso, readequar. Tá certo? Também a gente está sempre, hoje em dia, muito demandado pela questão da estética do sorriso, né? A odontologia como um todo. A gente faz inclusive os nossos planejamentos de novos sorrisos, né? A gente usa muito o DSD, o planejamento digital do sorriso. Vocês devem ter assistido a aula inaugural, né, do professor Rafael Poxtarucci, que é um mestre nessa área do DSD, né? E sim, né, muitas situações que a gente vai fazer um planejamento de sorriso vão envolver não só trocas de restaurações, ou mesmo fazer lentes de contato ou facetas, mas muitas vezes para ter essa harmonia estética do sorriso, a gente vai precisar trabalhar em gengiva também, não só em dentes, né? A gente tem hoje à disposição exames tomográficos que vão nos ajudar a planejar o quanto de gengiva nós vamos precisar remover, né? E também o quanto de tecido ósseo, como eu falei para vocês, muitas vezes a gente tem que readequar esse arcabouço ósseo também, né? Não só as tomografias, mas a própria radiografia, numa situação como essa, ó, a gente consegue ver que as coroas clínicas desse dente e do vizinho, elas estão na mesma situação na radiografia, uma radiografia bem feita, né? Então, a gente sabe que a gente pode mexer ou remover aproximadamente 3 ou 4 milímetros de gengiva nesse dente aqui, ó, sem expor raiz, né? Porque a gente já sabe que, através que está mantendo uma similaridade com esse dente vizinho, a gente vai poder trabalhar nesse dente sem pensar em trabalhar com sem o risco de expor raiz e ter que precisar fazer uma faceta depois, por exemplo, né? A gente também lança mão dessa régua de Schuh, muitas vezes. Essa régua de Schuh vai nos dar uma proporção, gente. Então, aqui, ó, via de regra, os dentes eles têm uma proporção entre o seu comprimento e a sua largura. No caso do incisivo central superior, via de regra, ele vai ter um comprimento maior de aproximadamente 11 milímetros, um comprimento maior do que a largura, né? Normalmente, se a gente tivesse o mesmo comprimento e a mesma largura, são aqueles dentes quadrados, mais ou menos nesse exemplo aqui, ó. Um dente bem quadrado, ele, na verdade, é um dente até mais largo do que comprido. Então, nessa situação, a gente sabe que vai poder, vai ter dente, né? Vai ter coroa anatômica, né? Vai ter esmalte, né? Recoberto, né? E a gente vai poder lançar a mão, essa régua de Schuh ajuda para a gente ter essas proporções e saber, né, em cada dente, enfim, se é um central superior, se é um lateral, se é um canino, saber estimar, na verdade, né, a gente vai poder também, claro, fazer uma sondagem transperiodontal depois, para a gente saber o quanto que a gente vai poder remover, enfim, de gengiva sem expor o tecido radicular.
Só título mais informativo para vocês, tá, gente? Para vocês verem essa relação, tá? Hoje em dia, com o DSD, a gente pode, inclusive, criar guias, né? Guias que vão guiar, com perdão da redundância, né? Guias que vão guiar a nossa remoção de gengiva e até mesmo já guiando a própria remoção óssea depois para manter esse espaço, né? Para que não haja, para que a gengiva não volte, basicamente, depois que a gente removeu ela, né? Muito bem, e uma outra situação importante é a obtenção de um fenótipo periodontal adequado, né? A gente sabe que um dos problemas, quando a gente vai pensar a longo prazo, desculpe aí que o meu cachorro está latindo aqui, né? São as agruras do home office, né? Então, a gente sabe que quando a gente faz uma reabilitação, a gente quer que isso dure para sempre, né? O paciente quer isso, né? E que muitas vezes a reabilitação em si continua em posição, né? Continua sem ter falha propriamente dita do procedimento restaurador, mas o procedimento restaurador ele acaba ficando com uma estética inadequada quando a gente tem recessões gengivais. Então, essa é uma outra interface. Então, se a gente consegue, com a periodontia, prevenir recessões gengivais em trabalhos fixos, sejam eles próteses sobre dentes ou mesmo sobre implantes, se a gente consegue manter aquelas estruturas sem recessão, a gente vai, é muito melhor para o tratamento a longo prazo, né? E a gente tem uma situação que a gente sabe que recessões gengivais, né? Esse estudo foi muito bacana, esse é um autor brasileiro, Chambroni, um autor muito respeitado que fez várias revisões sistemáticas aí, um grande, enfim, de São Paulo ele, né? E ele fez uma revisão sistemática mostrando a longo prazo como é que funciona, como é que se comportam as recessões gengivais não tratadas, né? Então, através de vários estudos, ele conseguiu, com essa revisão sistemática, né, meta-análise, trazer para nós que sítios com recessões gengivais que não foram tratadas têm alto risco de progredir ao longo do tempo, mesmo em condições ótimas de higiene bucal. Então, se no caso a gente vai manter, vai fazer um tratamento reabilitador, né, e a gente verifica que esse paciente já tem recessões, a gente tem que pensar, sim, em corrigir, quando possível, essas recessões gengivais, com correções cirúrgicas, por exemplo, justamente para que não haja a progressão dessa recessão ao longo do tempo e complicar, principalmente esteticamente, o seu caso, né? Também evidências mais fracas, né? Não tão fortes, mas evidências mais fracas sugerem que quanto maior a largura de gengiva ceratinizada, menor o risco de progredirem essas recessões gengivais não tratadas. Então, esse fenótipo periodontal que avalia a gengiva do paciente como um todo, né? Inclusive avaliando a largura, daqui nessa imagem a gente vê, né? A largura dessa gengiva ceratinizada, né? Uma gengiva que resiste mais aos diferentes estímulos que os dentes estão sujeitos ao longo do tempo, né? Da mastigação, da própria escovação, né? Então, se a gente vai ter uma menor largura, a gente vai ter um maior risco, né? Maior largura, menor risco de recessão. E também é importante falar, né, que evidências fracas também sugerem que a progressão das recessões gengivais não acarretam perda dentária. Então, as recessões gengivais, a gente tem que entender que o principal problema são as sequelas estéticas, né? E é isso que a gente está tratando aqui, a possibilidade de alterar esse fenótipo, né? Alterar o fenótipo periodontal, transformando esse fenótipo em um fenótipo mais espesso, talvez com mais gengiva ceratinizada, com menor recessão gengival, né? A possibilidade de a gente fazer isso até mesmo antes de fazer uma restauração definitiva, né? Lembrando, né, que alteramos recentemente esse conceito, então, de biótipo para fenótipo. É uma questão de nomenclatura apenas, tá? Mas é importante, sim, a gente saber que o biótipo periodontal, quando a gente fala disso, a gente está pegando apenas os fatores genéticos que levaram àquela aparência daquela gengiva, né? Quando a gente fala em fenótipo, a gente fala, então, da aparência de um órgão, né, da gengiva, baseada em uma combinação multifatorial de traços genéticos e também fatores ambientais. Ou seja, um biótipo periodontal natural, genético desse paciente, ele vai poder ser alterado por questões ambientais, como uma escovação traumática, por exemplo. Então, o paciente tinha um fenótipo espesso, né? Tinha uma largura de gengiva ceratinizada mais larga, enfim, e com uma recessão gengival por uma escovação traumática, esse periodonto
foi ficando com uma largura menor de gengiva ceratinizada e mais fino. Então, por isso esse conceito de fenótipo. Ele envolve não só que o paciente nasceu com aquela aparência, mas sim o que ele vai alterando dessa aparência ao longo do tempo, né? Professor, E a gente tem como determinar... Diga. e para deixar esse fenótipo mais espesso, outra pergunta é, esse fenótipo mais espesso, ele impede que evolua essa recessão gengival? Isso, essa que é a questão, né? Essas alterações que a gente vai poder fazer no fenótipo com cirurgias, né? Cirurgias de enxerto gengival, basicamente, tá? Que é o que a gente consegue melhores resultados. Enxerto gengival, normalmente enxerto de tecido conjuntivo do palato, enfim, né? A gente vai ter um periodonto que vai se comportar melhor ao longo do tempo. É isso que está trazendo esse estudo, né? Quando a gente vai ter uma recessão que já foi tratada, quando a gente vai ter uma maior largura de gengiva ceratinizada, vai ter um menor risco de progredir recessões. Esse aqui é o fato, né? E quando a gente fala em fazer um enxerto de tecido conjuntivo, a gente vai sim aumentar essa largura de gengiva ceratinizada e também vai ter um periodonto mais espesso, um fenótipo periodontal mais espesso, mais resistente ao longo do tempo aos estímulos. Tá, beleza. E é isso. Obrigado. Muito bem, gente. Vamos dar uma paradinha aqui, neste momento. Muito bem, gente. Voltando então para a nossa aula, demos uma primeira pequena paradinha. Retomando então agora com a inter-relação entre pério e orto. Falamos já um pouco disso, né? Falamos já um pouco disso na questão da tração ortodôntica, é uma grande interface que tem entre a pério e a orto, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no nosso chat. Bom, vai ficar para depois o chat, tá, gente? Para não ficar difícil de voltar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver agora. Por algum motivo o chat não abriu para mim aqui. Bom, qualquer coisa me faça a pergunta ao vivo, tá? Então, vamos passando lá. Acabei voltando. Então, gente, uma das principais interfaces é a questão da tração ortodôntica que a gente trabalhou, né? Mas a periorto tem uma relação, às vezes, um pouco de amor e ódio, né? Principalmente os ortodontistas, né? Veem a gengiva muitas vezes e odeiam um pouco aquela gengiva, né? Claro que o aparato ortodôntico, ele muitas vezes, para a gente, o aparato ortodôntico fixo, ele dificulta a higiene, não há dúvidas disso, né? Dificulta o controle de placa do paciente. Muitas vezes o paciente, ao longo do tratamento ortodôntico, desenvolve uma inflamação gengival. Então, essa questão da periorto sempre tem uma relação meio que de amor e ódio, né? Mas que, na verdade, a gente sabe que para o ortodontista a pério é indispensável, né? E assim como para nós também, né? Para nós periodontistas também, sem a horta não é possível, né? Muitas vezes o próprio tratamento ortodôntico vai ajudar ao nosso contexto periodontal, né? O paciente podendo fazer um tratamento ortodôntico depois do tratamento periodontal, ele vai movimentar os seus dentes, melhorar todo o contexto de equilíbrio oclusal, melhorar apinhamentos, facilitar a longevidade da nossa saúde periodontal, né? Vai ajudar sim o periodontista para manter a saúde periodontal do paciente ao longo do tempo, né? Então existe uma série, a gente não vai conseguir trabalhar tudo hoje, né? Essas aulas de interrelação pério e odontologia restauradora e ortodontia, eu dei aulas muito mais extensas para disciplinas de pós-graduação da IMED, né? De prótese e orto, né? Mas em fundamental, como a gente falou, em relação à prótese, tem que ter uma saúde gengival prévia ao tratamento ortodôntico. A gente vai ver um pouquinho que a gente pode lançar mão de... Muitas vezes é indicado pelo ortodontista a realização das frenectomias. Falamos das fibrotomias também. A halitose é uma situação porque tem algumas revisões sistemáticas um pouco conflitantes. Existem duas que foram feitas, mas justamente pela dificuldade do controle de placa, passando meu bebê aqui, justamente pela dificuldade do controle de placa, muitas vezes o paciente ortodôntico pode sim
desenvolver a litose, é um risco, né? Uma revisão sistemática mostrou que confere um risco para o paciente. O tratamento ortodôntico, a presença de aparatos ortodônticos fixos aumenta o risco da ocorrência de halitose, né? As próprias contenções ortodônticas, né, que a gente acabam tendo uma relação conosco da pério. A questão do fenótipo periodontal, do risco de recessões que a gente trabalhou para prótese, também se aplica à orto. Dependendo do tipo de movimentação ortodôntica que vai ser feito, pode vir a ter uma recessão, né? E esse fenótipo periodontal ele pode influenciar nisso. Aí, algumas vezes, vão indicar cirurgias de enxerto gengival, inclusive antes da orto, né? Questão da manutenção do paciente. O paciente, durante o tratamento ortodôntico, precisa ter, sim, um acompanhamento periodontal, né? Então, são várias interfaces, né? O próprio fechamento de black spaces, em algumas situações, após o tratamento periodontal, a gente vai ter uma perda da papila interdental, como está vendo aqui, o black space, esse espaço negro, né? Espaço escuro, preto, enfim, que acaba ficando entre os dentes devido a essa perda da papila. E uma das situações mais efetivas que a gente tem para melhorar esses black spaces é mudando justamente o formato da coroa. Percebam que esses dentes eles eram mais triangulares. E depois da gente fazer slices, desgastes seletivos, a gente transforma o dente em um dente mais retangular. Então aqui era um dente mais triangular. Depois que eu desgastei uma parte aqui dos dois dentes, ficaram dentes mais retangulares. E com isso, eu consigo com a ortodontia aproximar essas raízes e ter esse ponto de contato, ele vai ir para uma região mais apical, estão vendo? E com isso, claro que a própria aproximação das raízes acaba estrangulando e anatomicamente empurrando um pouco essa gengiva, empurrando um pouco a gengiva em direção incisal, tá? A gente consegue muitas vezes empurrar essa gengiva para uma direção mais incisal, mas também pela modificação do ponto de contato, transformando na verdade uma face de contato, a gente elimina esses black spaces. Então a orto ajuda muito também na resolução de sequelas que muitas vezes ficam depois do tratamento periodontal. Tá certo? Mas o que a gente vai falar basicamente hoje, vai falar muito é justamente isso, ó. Tem muitas dúvidas, né, dos ortodontistas, muita insegurança em fazer esse tratamento ortodôntico, movimentar esses dentes que já tenham um periodonto reduzido, que já tenham tido uma perda óssea, né, uma perda tecidual, né, um periodonto reduzido, né? Então é basicamente isso que a gente vai trabalhar hoje. Então, como fazer esse tratamento ortodôntico em dentes com periodonto reduzido, a gente tem que saber disso. Porque o paciente periodontais tem sequelas, né? Os pacientes periodontais. E aí entra também a importância desse tratamento ortodôntico para o auxílio para auxiliar o periodontista a manter a saúde periodontal dos pacientes. E existe, sim, sequelas após o tratamento, né? Uma migração dentária patológica, essa chamada de maloclusão secundária, né? Que vai ocorrer em pelo menos 30% dos pacientes periodontais, é uma estimativa, né? Que à medida que vai progredindo a doença, vai aumentando o risco de ter essa migração dentária, que vai poder ocorrer por dois fatores. Pela perda de inserção, no momento que aquele aparato de inserção ele acaba sendo reduzido, as forças que são naturalmente exercidas pela língua, pela oclusão, pelos lábios e bochechas, acabam encontrando uma menor resistência, né? E o dente se movimenta. Então, numa situação do periodonto íntegro, essas forças que exercem ao natural naqueles dentes, essas forças elas têm uma resistência adequada que faz com que o dente não se movimente. Mas quando começa a ter um periodonto reduzido, uma força normal, vamos dizer assim, fisiológica, vai acabar movimentando, migrando aquele dente. Já vai ser forte o suficiente, vamos dizer assim, né? Essas forças normais já vão ser uma intensidade suficiente para movimentar o dente. E também a própria inflamação periodontal, toda anel, ao aumento da filtração capilar, vai aumentar uma pressão hidráulica mesmo desse fluido intersticial, que vai acabar movimentando o dente, né? E esse fenômeno ele acaba se comprovando pela, muitas vezes, a correção espontânea dessa migração dentária patológica depois
o tratamento periodontal ele é efetivo, né? Quando desinflama aquele periodonto, muitas vezes o dente já retorna à sua posição normal, muitas vezes não completamente. E é aquilo que eu mostrei para vocês, né, na aula passada, quem já assistiu de plano de tratamento, naquele caso clínico que eu relatei. Nesse caso aqui, a gente vê uma aproximação das raízes. Ó, as raízes se aproximaram, reduziam um pouco, pelo menos, daquela migração dentária patológica que houve aqui, só antes mesmo da orto, né? Então, essas sequelas, então, geradas pela doença periodontal, tem mesmo as próprias perdas dentárias, né? Quando a gente perde, depois vai ter um caso clínico interessante de um tratamento ortodôntico de um paciente meu, e no caso a gente vai ver bem assim, essa migração fisiológica. No momento que você perdeu um primeiro molar, por exemplo, o segundo molar tem uma tendência a ter uma migração, né, e inclinar, uma inclinação mesial, né? Então, isso também a orto vai nos ajudar depois. Claro que isso aqui vai acabar trazendo um transtorno, né, para a própria reabilitação do paciente, quando se fecha esse espaço, mas a próprio controle de placa dificultado, uma série de situações. Falei já dos black spaces, que essas sequelas, a horta vai nos ajudar, né? Então, são vários os benefícios que a terapia ortodôntica vai trazer para o nosso paciente. Eliminação, diminuição desses espaços interproximais, proteção em relação ao trauma oclusal, então um reequilíbrio oclusal, que com todas essas migrações dentárias pode mudar esse equilíbrio oclusal, diminuição do trespasse horizontal excessivo, verticalizar os dentes inclinados, alinhar os dentes mesmo, né? E até mesmo estabilizar, né? A gente tem contenções fixas que a gente acaba necessitando dentro da pério, né, de fazer estabilização de dentes comprometidos por contenções permanentes, né? As esplintagens. E existem uma série de dúvidas, tá? Que eu vou trazendo uma a uma para a gente trazer. Uma primeira dúvida: será que é possível movimentar dentes que estão com inflamação periodontal? Não. Né? Só vamos aplicar essas forças ortodônticas com uma doença periodontal tratada, resolvida, né? Se houver uma doença periodontal ativa, tem um risco, né? Porque vocês imaginam que durante o processo inflamatório periodontal já está todo esse processo intrincado, imunoinflamatório, que está levando à perda óssea, né? A própria resposta imunoinflamatória vai acabar trazendo sinais para aquele osteoclasto reabsorva o tecido ósseo. E a gente, com o tratamento, vai procurar desinflamar, resolver todo esse processo, né? E se a gente fizer uma movimentação, imagine que a gente comentou já, né? A movimentação ortodôntica vai induzir, de um lado, uma reabsorção óssea e, do outro lado, uma neoformação óssea. Então, as forças vão incidir diretamente sobre esses osteoclastos e osteoblastos que estão nesse tecido periodontal. Se eu estou com uma resposta imunoinflamatória desse jeito que a gente está vendo no slide aqui, com uma reabsorção óssea ativa, pode aumentar ainda mais, né, esses mediadores da osteoclasia. Então, ao mesmo tempo, a gente daqui a pouco vai ter, o dente vai se movimentar e vai ter uma osteoclasia, vai ter muito mais perda óssea, né, daquele movimento, e não vai ter uma neoformação óssea condizente com o que a gente gostaria. Então, não se pode movimentar dentes com inflamação, por isso que tem que ter um tratamento periodontal prévio, tá? Depois que a gente teve um tratamento periodontal de sucesso, que a gente trabalhou na aula passada, né? Aí sim, esse periodonto vai poder sim ser movimentado, ele vai poder responder de uma forma normal às forças ortodônticas, né? Outra pergunta, né, importante: quanto tempo esperar o tratamento periodontal ser concluído para poder começar com a orto? Então é isso, gente. A gente precisa. Existem diferentes autores, alguns autores. O Jansson é um grande ortodontista, tem um livro muito bom de tratamento ortodôntico em pacientes adultos, né? E trata muito dos dentes com periodonto reduzido. É um especialista, um livro muito bacana. No final da aula eu até vou referenciar. Ele diz lá que de 3 a 9 meses. Outros autores relatam de 4 a 6 meses depois de finalizado o tratamento periodontal. O que eu digo para vocês, né? A gente tem que esperar essa orto, para fazer a orto, o tempo que for necessário para que nós, periodontistas, tenhamos o caso na mão. A gente sabe de toda a repercussão do controle de placa que o paciente vai fazer, que vai ser fundamental para os nossos objetivos de redução inflamatória, né? Então, via de regra, a gente logo depois que a gente finalizou o tratamento periodontal, né, fez o exame final,
viu que tem saúde, vai colocar o paciente em manutenção, eu pelo menos espero uma manutenção, ou às vezes duas, para poder liberar para a horta. Para eu ver que realmente esse paciente está se mantendo com saúde, né, para que daqui a pouco ele não coloque o aparato ortodôntico e aquilo seja uma situação de que vai aumentar o risco de ele reinflamar. Né? Então é importante ter muito cuidado, né? Não ter pressa nesse momento. É importante sim o tratamento ortodôntico, mas tem que ter o caso na mão, tem que sentir que aquele paciente ele realmente está motivado, que ele alterou seus hábitos, que os exames clínicos de rotina estão se mantendo estáveis, né? Então isso é importante. Tem que ter uma estabilidade, né, dessa melhoria então do controle de placa e dos parâmetros clínicos inflamatórios. E essa é uma questão muito delicada também, né? Qual o limite dessa perda de inserção para que ainda se possa possa exercer uma força ortodôntica sobre ele? Tudo bem, um periodonto reduzido, eu posso movimentar, mas até que ponto? Será que se eu tiver lá, vamos imaginar, 25% só do periodonto mantido depois de um problema de doença periodontal, será que é possível, só com 25%, aquele periodonto responder bem a essas forças? Então, na verdade, assim, não é uma resposta fácil, tá? O que a gente traz, a gente vai buscar os livros textos, as evidências, não existe uma definição disso. A gente possa dizer, é 50%, é 25%, é 70%, né? Não tem uma definição desses limites de perda de inserção que digam quando a gente não vai poder mais fazer uma movimentação ortodôntica. O que se sabe é que sim, mesmo com uma deterioração periodontal importante, você vai poder realizar movimentações, inclusive movimentações extensas, tá? Tem alguns estudos que fizeram tratamento ortodôntico, diferentes técnicas de tratamento ortodôntico com vários pacientes, né? E aí o que mostrou para nós é isso, né? O que a gente tem é isso, a evidência prévia de destruição não contraindica o tratamento ortodôntico. Inclusive tem esses benefícios que a gente comentou, né? Vai aumentar essas possibilidades de manter e restaurar uma dentição deteriorada, né? Por todas as más oclusões. E o risco de recorrência de um processo patológico não é aumentado durante o tratamento ortodôntico. Claro, né? Uma ressalva tem que ser feita durante esse tratamento ortodôntico, o paciente tem que estar num estrito controle de manutenção periodontal. Não adianta liberar para a ortodontia e voltar para ver esse paciente só, sei lá, 2, 3 anos depois. Tem que estar em contato constante para ajudar, né? E dessa forma não há um risco aumentado para recorrência, né? Então essa questão a gente, claro que sempre tem que, dentro dessa tomada de decisão, né? A gente tem que saber que quando a gente vai praticar uma odontologia baseada em evidências, né? Quando a gente fala isso, a gente tem que saber que quando a gente vai tomar uma decisão, a gente pesa assim a evidência científica, mas tem que também verificar valores, preferências do paciente, circunstâncias clínicas individuais do paciente e a nossa própria experiência e julgamento profissional daquele caso. Então, por isso que não tem uma resposta fixa, né? Até 50% de perda da estrutura dentária a gente vai poder ainda movimentar. Então, não se tem isso, né? Porque a gente vai ter que, sim, lançar mão de uma avaliação, inclusive ver as preferências do paciente para ver se a gente vai indicar uma movimentação ortodôntica ou não, né? A gente tem que sempre pensar no bom senso, né? Não existe, né? Quanto mais em biologia, não existe 8 ou 80. A gente está vendo no enfrentamento ao Covid, a gente não tem, né? Por mais que se queira, às vezes as pessoas ficam brigando por alguma opinião, né? Para ter a razão, na verdade, o que a gente tem que ter é bom senso e para cada caso clínico individual ver o que vai ser o melhor, né? Claro que é imprescindível no momento que o ortodontista vai instituir esse tratamento ortodôntico e um dente com periodonto reduzido, o paciente tem que ser esclarecido sobre os benefícios, o porquê que está se indicando aquele tratamento, né? E também, é claro, os riscos, né? Que ele vai ter que, de certa forma, muitas vezes assumir algum risco quando opta por isso. Né? Por isso que a gente tem que envolver o paciente nesse processo de tomada de decisão. Tá certo? Depois eu vou mostrar um caso clínico que vai clarear um pouquinho assim, até que ponto a gente pode movimentar ou não, tá? E os cuidados, então, que a gente tem que ter quanto ao tipo de movimentação ortodôntica, né? Isso é claro que é mais um assunto para os ortodontistas, tá? Movimentação do fulcro, do movimento, não vou entrar em muito detalhe aqui, mas o que a gente tem, e é importante vocês saberem até para a prova, tá? Sempre nesses tratamentos com periodonto reduzido, as forças vão ser mais leves do que o normal e sempre contínuas. Tem que fazer um cálculo
adequado da ancoragem necessária. Porque daqui a pouco, muitas vezes, não é só um dente que está com o periodonto reduzido, é um grupo de dentes. Então, se o ortodontista muitas vezes ancorava só em um molar, né, um aparato ortodôntico dele, ele vai ter que aparar em mais dentes, porque essa ancoragem ela vai ser diferente, né, de acordo com o grau de perda tecidual, né. Sempre que possível, usar aparatos que fiquem longe da margem gengival, que permitam a realização da higiene bucal. Hoje em dia tem alguns aparatos ortodônticos, inclusive removíveis, os alinhadores. Então, é uma situação que se avalia muito, né? Claro que eu confesso que essa é uma área mais da orto, saber se já estão fazendo de uma maneira normal, usando os alinhadores invisíveis também nesses pacientes. Tem um benefício, claro, né? De facilitar a higiene, né? Mas tem toda uma movimentação que é diferente. E sempre, claro, nas diferentes fases do tratamento, à medida que a movimentação ortodôntica vai ocorrendo, os dentes vão movimentando, altera os métodos de higiene. Né? Daqui a pouco o paciente, no primeiro momento, usava uma escova interdental, como a gente trabalhou, daqui a pouco fechou aquele espaço, não tem mais espaço para uma escova interdental. Ele vai ter que começar a passar aqui um fio, no caso, com um passa-fio, enfim. Então, a gente vai acompanhando sempre na manutenção isso, tá certo? E também o plano de tratamento ortopério, né? Ele sim, ele sofre alterações, né? Nem sempre vai ser possível estabelecer todas aquelas chaves de oclusão que vai se buscar num paciente adolescente, por exemplo, sem nenhuma perda periodontal. Então, o tratamento ortodôntico do ortopério, o próprio tratamento do orto em adultos, ele sempre vai ter que sopesar, enfim, avaliar os objetivos ideais e os realistas, né? Esclarecer para o paciente qual seria um objetivo realista para o caso dele, né? E mesmo assim, mesmo que não se estabeleça todas as chaves de oclusão, que seria o ideal, os benefícios eles podem ser enormes. A gente vai se indicar para o paciente. Né? A gente vai acontecer, como a gente estava falando, restabelecer o equilíbrio oclusal, melhorar a própria estética do sorriso, melhorar as condições para que se mantenha a saúde periodontal e preparar muitas vezes a arcada para uma futura reabilitação, né? Alinhar, verticalizar novamente o molar que inclinou para que possa ser colocado um implante naquela posição, por exemplo. E esse é o caso que eu falei para vocês. Ó. Esse é um caso de um paciente já em acompanhamento há bastante tempo, né? Infeliz com a parte estética, né? Com danos aqui, vocês veem, né? Falhas, né? Diastemas entre os dentes, aqui no caso pela perda de um dente, né? Aqui do outro lado também, esses diastemas, né? Enfim, um overbite, um overjet acentuado, né? E essa paciente eu tinha esse nível, a gente pode ver na radiografia panorâmica, esses níveis ósseos, tá? E vejam aqui nesses dentes, né? Se a gente for avaliar esse dente 21 aqui, ó, ele tem lá 50%, né? Da estrutura dental na verdade, a proporção coroa-raiz dele, por exemplo, a gente proporção coroa-raiz, vai ser 2:1. Ele está numa proporção coroa-raiz não favorável, vamos dizer assim, né? Já perdeu bastante tecido ósseo. Se a gente for pegar só a parte do tecido radicular, a gente vai ver que pelo menos 50% do periodonto já foi reduzido, né? Mas estava com uma saúde periodontal. Aqui a gente vê, ele já teve uma lesão endodôntica, uma lesão periapical bem extensa que foi tratada. Aqui é mais uma cicatriz. Então a gente autorizou sim nesse paciente o tratamento ortodôntico. Olha que bacana que ficou, né? Melhoria de correção do overbite, overjet. Isso faço menção aqui, vou mandar para a doutora Tatiana assistir, vou mandar o link do YouTube. Doutora Tatiana Agostini Chestati, uma grande amiga, comadre, né? Minha comadre sou afilhado né? Foi nossa madrinha de casamento. Ela e o Ricardo, grandes amigos, né? E tratamento ortodôntico de excelência nesse caso, né? Toda uma situação melhor para o paciente sem problemas, né? Aqui no caso foi verticalizado aquele molar, ó, se a gente for ver, ó, olha esse molar como estava verticalizado, né? Os dois molares no caso, um dos lados foi optado por fazer então a verticalização e a colocação de um implante, né? E olha lá como a gente manteve lá mais ou menos aquela proporção coroa-raiz, né, de 50%, ou seja, manutenção, a gente foi acompanhando, claro,
uma atuação periodontal por períodos. É uma paciente sensacional, né? Essa paciente é uma paciente muito, o controle de placa rigorosíssimo, melhor do que qualquer um de nós. E, enfim, não teve nenhuma sequela em função desse problema dela. Então, finalizo com esse caso clínico para vocês visualizarem um pouco disso que a gente foi comentando, respondendo as perguntas, né? E aqui esse é o livro do Jansson que eu falei para vocês, tá? Importante referenciar muito da aula de hoje, foi baseada nesse livro do Jansson, né? Que ele trouxe, e um livro do Lindy também. Certo? Vou parar aqui por aqui a gravação, espero que todos gostem da aula. Se inscrevam no canal para sempre ficar ligado quando tem uma nova aula. Deixem um joinha, deixem um comentário, digam se gostou, se não gostou. Faça algum comentário, tire alguma dúvida, reclame, tá? E fica aí até a próxima, a gente conversa mais, tá certo? Um grande abraço para todo mundo.